indígena também. Ó Deus, livra o teu povo, meu Deus, de acidente nas minhas terras. Deus, guarda, meu Pai querido, os transportadores. Dai, meu Pai querido, sabedoria para que as pessoas, meu Deus, sejam prudentes. Ó Deus querido, prudente, meu Deus, e sábio, para escapar, meu Deus, das armadilhas. Ó Deus, repreenda, meu Deus, no teu nome nós repreendemos os espíritos causadores de mal na terra. Ó Deus, repreendemos em teu nome, devorador. Ó Deus querido, os espíritos sanguinários, o espírito da violência, os espíritos malignos que podem ser presos para destruir as vidas. Ó Deus, Pai Espírito do teu poder, ó Deus poderoso, por ter Espírito, que praga alguma chegará em nossa vida. Joga por terra, meu Deus, as maldições. Ó Deus querido, os trabalhos feitos das capacidades. Senhor Jesus, me levou da putaria, da feitiçaria. Nós repreendemos pelo sangue de Jesus, saia. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem nos dado esta autoridade como sinal dos que creem no teu nome santo. Ó Deus, derrama dons espirituais à tua igreja. Meu Deus, ó Pai, trazendo, meu Pai querido, redor espiritual, trazendo, meu Deus querido, revestimento espiritual. Ó Deus, derrama os dons. Meu Deus, a tua igreja necessita de dons espirituais. Ó Deus, meu Pai, o dom da profecia, como está escrito na tua palavra, que se não haver a profecia, o povo se ouve. Meu Deus, dai, meu Pai querido, os dons, meu Pai, os mais diversos dons, meu Pai querido, que está registrado, ó Pai querido, na tua palavra. Deus abençoe os que nos convertidos, aonde quer que se encontra, meu Deus, alguém que estão preparando para o batismo das águas. Deus dá vitória para que eles possam, meu Pai, vencer, meu Pai querido, vencer o mundo de tal maneira, meu Deus, que eles venham se libertar, meu Pai, para que não tenha impedimento algum, para que eles possam nascer de novo da água do Espírito. Ó Deus maravilhoso, derrama graça, Senhor Jesus, trazendo de volta aqueles que um dia foram comprados e vendidos, mas por falta, meu Pai, de um conhecimento profundo. Por algum motivo, Senhor, eles abandonaram, meu Deus, afastaram da comunhão. Hoje, meu Pai querido, voltou novamente ao modernismo. Ó Deus poderoso, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Ó Deus poderoso, porque o Senhor, quando tira nós do mundo, a cadeira, meu Deus, que era reservada, ela foi queimada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, porque o Senhor já transportou, meu Deus, para o reino do Filho do seu amor, aqueles que um dia, meu Pai, te aceitaram, no nome de amor, meu Deus, escrito no livro da vida. Ó Deus maravilhoso, guarda, meu Deus, meu Pai, Jesus, livra nós, meu Pai, das tentações. Ó Deus, livra nós também das tentações, meu Senhor. O Senhor diz que não tem tentação sobre nós que for humana, mas, meu Pai, junto com a tentação, o Senhor nos dará o escape. Deus, guarda o teu povo, guarda, meu Pai, no teu Santo Espírito. Abençoa, meu Deus, a equipe que trabalha, meu Deus, em prol do reino de Cristo e das almas, a equipe assistente, a equipe, meu Deus, de apoio, ó Deus, a equipe, meu Senhor.
temos conduzido a casa do Senhor. Ó Deus maravilhoso, porque alguém, meu Pai, nos orientou. Ó Deus maravilhoso, hoje nós, meu Pai querido, temos o nosso lugar. Ó Pai querido, no teu santuário. Ó Deus, abençoa os teus irmãos. Ó Deus evangelista, dando sabedoria, meu Deus, para semear. Ó Deus maravilhoso, abençoa os irmãos das orações, a equipe de oração, meu Deus, os componentes da missão, meu Deus, que cuida, meu Deus poderoso, de trazer, meu Pai querido, ó Deus, das 24 horas, as orações de intercessões, de um para com os outros e para com a tua obra, para que tudo seja, meu Pai, da perfeição do teu Santo Espírito. Meu Deus poderoso, dá alegria, meu Pai, no coração do teu povo, do teu Santo Espírito, no investimento, porque assim, meu Pai, o teu povo serve ao Senhor com alegria. Não, meu Deus querido, meu Deus, não, meu Pai querido, mas por força, nem por violência, mas pelo teu Santo Espírito. Deus, dá força para nós buscarmos o Senhor nas vigílias. Ó Deus, dá força para nós servir ao Senhor, meu Pai, com nossa remédio e obrigação. Derrama graça, Senhor, derrama unção na nossa vida. Ó Deus querido, meu Deus, livra o teu povo dos males. Deus, guarda do teu nome, guarda do teu nome, Senhor. Jesus abençoa, levanta os doentes, cura, meu Deus, os enfermos. Ó Deus, abençoa os evangelistas nos presídios, abençoa os evangelistas, meu Deus, nos hospitais. Ó Deus, usa esses vasos, Senhor, para levar até eles, meu Pai, a palavra de salvação. Abençoa os evangelistas que trabalham, meu Deus, nas praças, na rua. Ó Deus querido, de casa em casa. Meu Deus, usa essas pessoas, meu Pai. Ó Deus maravilhoso, para levar o alimento espiritual àqueles que estão, meu Pai, chorando, estão acamados, estão, meu Pai querido, distante, meu Pai querido. Ó Deus, que se acha, meu Deus, distante, ó Pai querido, da realidade, ó Deus, da salvação. Mas, meu Pai, se eles não vêm, meu Pai, até nós, leva a nossa voz até eles, meu Pai. Abençoa, meu Deus, que transmite, meu Pai, a tua palavra por emissora. Ó Deus, pela mídia, meu Senhor, que a nossa voz, meu Pai, seja dirigida aos corações, meu Deus, Pai, que essas pessoas, meu Deus, de perto e de longe, possa perceber também, ó Deus, a tua misericórdia por ouvir a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa a nossa
Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em Jesus vivo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus alcance harmonia, em Jesus resulta a paz de Deus, em Jesus na hora inabalável, em Jesus o homem incomparável, em Jesus o Deus não adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus a bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não tenho mal e a morte, em Jesus sou firmado e forte, em Jesus eu marco rumo à morte, em Jesus eu sei de vencer. Agradecer por contar as mãos. Glória a Deus. Irmãos, se tiver alguém que tem uma bênção para contar, vem contar nessa manhã. A bênção que a gente recebe, irmãos, e dá um testemunho. Isso aí, meus irmãos, Deus usa a nossa voz para motivar outras pessoas. Irmãos, porque tem pessoa, irmão, que chega uma situação que ele acha que não tem mais saída. Mas nós podemos provar que tem sim. Jesus é a nossa saída. Se tiver alguém que quiser contar uma bênção, é só vir à frente, irmão. Vem à frente e conta a bênção. Glória a Deus. Jesus é a saída. Gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou contar aqui sobre minha irmã, né? Que ela estava quase um mês internada, ela passou mal em casa. Quando o filho chegou, foi grande livramento de morte mesmo. Quando o filho dela chegou, ela já estava desacordada e ele pegou ela e levou para o hospital e ali ela ficou para fazer exames e aí fez os exames e o médico falou para ela que ela teria que operar as 3 veias do coração. E nesse tempo, o exame dela foi para o hospital da Beneficência Portuguesa para ser analisada se realmente ia fazer a cirurgia. E enquanto isso, eu pedi oração para a igreja, pedi oração no grupo, pedi oração para o pastor Dalvino, dei o celular até para ele orar no vídeo dela. Ele orou. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o médico falou para ela que não precisaria operar e ela não queria realmente operar. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está em casa, lógico, com cuidados, alimentação moderada, sem fazer esforço, mas Deus fez um milagre na vida dela, né? Ela não queria operar e ela não operou, porque Deus fez esse milagre. Eu agradeço a oportunidade. Maravilha, bênção gloriosa. Irmãos, a pessoa que procura conviver com Jesus, irmãos, ele conhece, irmãos, a profundidade, glória a Deus, como que Deus trabalha em nossa vida, né? Eu tiro básico por mim, irmão, porque eu já recebi muitas operações de Deus. Irmãos, no ano de 70, no começo dos anos 70, eu era bem mais novo, mas, irmão, surgiu um problema nessa região do estômago e não tinha, meu irmão, o que passasse. Quem já sofreu sabe como que é difícil a pessoa ter aquela enfermidade. E eu não sabia, irmãos, era uma úlcera.
chegando um ponto que ela vai evoluindo e ela vai indo, irmão, se não tiver intervenção, ela estoura. E quando ela está próximo de estourar, irmãos, a gente já não consegue mais andar de pé, irmãos, a gente tem que andar curvado. Irmãos, naquele tempo, irmãos, era aqui na região que nós vemos aqui, era tudo mato naquele tempo, tudo mato. E tinha uma igrejinha lá na Vista Alegre que era no meio do mato também. Irmãos, eu cheguei lá, mas cheguei muito ruim. Cheguei ruim, mas eu cheguei na hora certinha. Porque quando eu cheguei na porta da igreja, o pregador disse: irmão, aqui está chegando uma pessoa aqui que é para você vir depressa receber oração, porque a tua úlcera já está para estourar. Se estourar, você morre. Deus vai operar essa úlcera. Irmão, eu entrei curvado, já saí curado e não ficou nenhuma cicatriz. Irmãos, é impressionante, irmãos, as operações de Deus. É maravilhoso. Né? Então, irmãos, para Deus não há problemas. Impossível não. Para Deus tudo é possível. E tudo, meus irmãos, é possível também aos que creem. Glória a Deus. Por isso, irmão, que é bom sempre nós buscar, meu irmão, sempre que puder, estar na presença de Deus. Porque na hora, meu irmão, improvável, que você nem imagina, é a hora que Deus se encontra conosco e resolve a causa, que muitas vezes nem o homem pode resolver, mas operando Deus nada impede, diz a palavra do Senhor, né? Que bênção gloriosa. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ouvir um grupo de irmãs cantar o hino para Jesus. Vem louvar a Deus. Irmãos, é só nós ter experiência para poder valorizar, irmãos. Glória a Deus. Ter a experiência com Deus. Irmãos, só de nós estar aqui nessa manhã já é uma grande vitória. Porque, irmão, isso é sinal que as tuas pernas estão boas para andar. É Deus que te deu condição de você estar presente. Irmão, a gente tem que voltar mais para valorizar o que Deus tem feito em nossa vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Queima com fogo da glória. Queima todo pecado na glória. Queima com fogo divino, resolve os problemas dos vitória. Queima com fogo divino, resolve os problemas dos vitória. Aleluia, glória. Graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. É nesta manhã Jesus é glorificado através do louvor. O grupo de irmãos mandando para Jesus o hino para glorificar o nome do Senhor através do hino de louvor a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, que maravilha. Saudamos a igreja, papai do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Louva a Jesus.
Ministério da Revelação. É uma obra, e é, irmãos, uma obra de Deus. Deus agracia a Deus para a hora da revelação. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5. Graças a Deus. Eu vou ler aqui, irmãos, alguns versículos para a nossa meditação. Eu vou ler, irmãos, aqui para adiantar o capítulo 5 de 2 Coríntios. Vamos ler o versículo 15, depois vamos ler o 17, 18 até o 21. Glória a Deus. Vamos prestar bem atenção na leitura da palavra de Deus. E os irmãos também internautas que tem a oportunidade nesta manhã de estar nos ouvindo também a ministração desta manhã da missão Jejum com Deus. Os internautas, os nossos seguidores, queremos agradecer os seguidores até hoje. Gradualmente vai subindo, mas até ontem, a hora que eu olhei ontem à tarde, a missão Jejum com Deus já estava com 1.318 seguidores. Essas pessoas, irmãos, são seguidores fiéis. Não é só no Brasil não, irmãos, em várias partes do mundo tem os seguidores. Porque no Instagram, irmãos, são milhares. No YouTube também. De maneira, irmão, que esse culto aqui, irmãos, ele é aproveitoso, porque nós estamos ministrando para o povo presente, para hoje, amanhã e nos dias seguintes também, porque fica gravado nas mídias. Glórias a Deus. A hora, meu irmão, que alguém tiver, meus irmãos, assim, necessitado, Deus vai trabalhar de maneira, meu irmão, que ele vai contactar com esse trabalho de hoje. Porque esse trabalho de hoje, irmãos, é um trabalho poderoso. Ele é um trabalho, meu irmão, que está lá no livro, irmãos, que está escrito, que é um culto, meu irmãos, é um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é um culto racional. Né? Ele é um culto, meu irmão, da prática da fé e das obras. Porque aqui tem muitas pessoas que estão em jejum com o propósito do Senhor. Né? Então, irmãos, a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Por isso, irmãos, é bom, irmãos, aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para fazer tudo que tiver de fazer enquanto há tempo. Né? Jesus disse, irmãos, Jesus uma vez disse assim: não dizeis que há 12 horas no dia, então trabalhar enquanto é dia, porque à noite, quando vir, ninguém pode fazer mais nada. Irmão, o tempo de fazer é hoje, para a glória do Senhor. Né? Então, eu vou ler aqui, irmãos, o versículo 15 de 2 Coríntios, depois nós vamos lá para o versículo 17. Diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não
imputando o pecado e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Deus, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Diga assim: Jesus, fala, porque a tua palavra é alimento para a minha alma. A tua palavra acrescenta a nossa fé. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Agora nós vamos voltar um pouquinho a palavra para que os irmãos interajam conosco. Interagir conosco, irmão. O que é interagir? A gente vai ministrando e vocês interagem com a palavra. Irmãos, todo mundo já conhece aquele ditado que tudo o que o ser humano planta, ele colhe. E não tem como enganar, meus irmãos, não tem como enganar a semente que o semeador trabalha. Se o semeador trabalha, irmãos, se o semeador semeia o trigo, ele só tem que colher o trigo. Então, meu irmão, não tem erro. Glória a Deus, não tem erro. Tudo que a pessoa faz, meu irmão, ele recebe o pagamento de Deus. Isso está provado na Bíblia. O que está escrito na Bíblia? O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Irmãos, de tal maneira, meu irmão, que nós buscamos o aperfeiçoamento. Dia após dia nós buscamos o aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento, meus irmãos, ele vem de várias maneiras. Ele vem, meus irmãos, por ensinamento de Deus pela palavra. Ele vem, meus irmãos, por ensinamento de uma letra de um hino que é cantado espiritualmente. Ele vem, meus irmãos, pelo ensino da palavra. Irmãos, ela vem, meus irmãos, através de uma correção. O que é correção? Correção é a pessoa que precisa ser corrigido. Irmãos, a dureza do nosso coração muitas vezes se faz necessário Deus nos punir com castigo. Por isso que está escrito que não desmaieis quando for castigado por Deus. Porque aquele que não aceita a correção, ele é bastardo, não é filho. Agora aquele que está na condição de filho, ele sabe que ele tem que ser corrigido, porque o pai que ama, ele não deixa o filho descarriar. Se for necessário, ele castiga para o nosso bem e a nossa vitória. Irmão, porque nós temos a tendência humana. Irmãos, existe os três níveis do ser humano. No ser humano existe, meus irmãos, o nível da carne, o nível da alma e do espírito. Irmão, nós temos que sair desse nível de baixo da carne, passar para o nível da alma, para atingir o nível do espírito. Porque aquele que vive segundo a carne, diz a Bíblia, esse morrerá. Mas aquele que vive segundo o
Espírito, ele encontra vida e vida com abundância em Jesus Cristo, nosso Salvador. Sabe por quê, irmãos? A lei do Espírito, ele tira de nós tudo que é contagioso, tudo aquilo que destrói uma alma. Por exemplo, assim, meu irmão, muitas pessoas já entrou por essas portas, ele entrou se destruindo, se matando a si mesmo. Por quê? Porque ele destruía a vida no alcoolismo, no tabagismo, vai destruir a vida da pessoa aos pouco a pouco. Hoje, essa pessoa já não corre mais risco. Por quê? Porque a lei do Espírito, pela lei do Espírito, ele se libertou. Porque pela lei da carne você não consegue, porque a carne não é sujeita à lei de Deus. Ela, meus irmãos, a carne vem do pó da terra e ela luta para fazer coisa do pó da terra. Mas aquele que anda no Espírito, ele almeja e alcança a glória de Deus acima do céu. Glória ao Senhor. Ele alcança a Deus. É verdade. Diga aí: o salário do pecado é a morte. E, irmãos, quando nós fomos encontrados por Jesus, porque, irmãos, nós fomos achados por Jesus. A nossa conduta não era boa, não. A minha conduta era muito ruim. A sua também era ruim. Glória a Deus. E qual era o salário que nós podíamos esperar? A morte. Mas para aquele que aceitou Jesus, já está livre. Porque ele disse que ele morreu por todos os que aceitam. Então, meus irmãos, aquele pecado que levava nós à morte, se você tem Jesus, pode descansar. Porque a tua conta Jesus pagou. Hoje nós estamos quente com Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor. Estamos quente com o Senhor. Irmão, não brinca com o pecado. O que é pecado? O pecado é tudo aquilo que a pessoa faz que contraria a palavra do Senhor de ensinamento de vida. Irmão, não brinque. Nós não podemos brincar com o pecado, porque a Bíblia diz, irmãos, que segundo a lei, não há remissão de pecado se não houver derramamento de sangue. Ou seja, meu irmão, para hoje nós estar livre, alguém teve que derramar o sangue por nós. Glórias a Deus. E isso, meu irmão, quando acontece de nós ser encontrado por Jesus. Porque, irmãos, vou ser sincero com os irmãos, em duas partes. A palavra de Deus é sincera com nós. Primeiro, porque o apóstolo Paulo diz que, irmãos, que isto não depende de quem quer e nem de quem corre. Aqui tem pessoa que, irmão, igual eu, era inimigo do Evangelho. Nós dizia jamais eu seria um crente, jamais. Nós batia no peito, batia o pé. Mas graças a Deus que Deus quebrou a nossa dureza, né? Graças a Deus. Né? E isso aí, meu irmão, não dependeu da tua vontade, não dependeu da minha escolha. Isso não depende de quem quer e de quem corre, mas daquele que Deus escolhe e usa da misericórdia para ele. Misericórdia. Irmãos, em segundo lugar também, Jesus, lá no livro de Mateus, disse assim: graça te dou, ó Pai, por ocultar essas coisas aos sábios entendidos e revelar aos pequenininhos. Ninguém conhece o Pai senão pelo Filho, e ninguém conhece o Filho senão pelo Pai, aquele a quem o Filho quiser revelar. Se Jesus não revelar a nós, meu irmão, nós nem sabemos que é Ele. No caminho de Emaús, irmãos, tinha dois discípulos conversando a respeito de Jesus. Jesus chegou perto dele e ainda perguntou: vocês estão conversando o quê? Ele disse assim: só com esse peregrino, não sabe o que aconteceu por esse dia em Jerusalém? Que o Cristo que nós aguardávamos aqui para restaurar Israel foi morto.
Irmãos, aí irmão Jesus, aí aquele viajante começou a explicar as escrituras de Moisés até Apocalipse. Ou seja, começou explicando ali a palavra da lei. Irmão, aqueles dois homens nem perceberam quem era aquele companheiro. Só pode perceber, meu irmão, que algo de sobrenatural eles começaram a perceber que aquele viajante, depois que aproximou deles, as coisas começaram a mudar. De tal maneira, meu irmão, que quando ele chegou na entrada da casa, eles insistiram que o viajante disse: já é tarde, fica conosco. E eles insistiram com o viajante entrou na casa deles, e eles ponharam pão para comer. Na hora que foram na graça, aí os olhos deles se abriram, que aquele viajante não era um homem comum, não. Aquele viajante era Jesus Cristo, que estava de tal maneira que quando eles viram, que eles abriram, que Jesus abriu os olhos deles para conhecer que era Jesus. Porque se Jesus não abrir o olho do homem, ele não conhece Jesus. É só ele mesmo, irmãos, é que se revela a nós. Aí na hora Jesus desapareceu. Aí, meu irmão, que eles falaram assim: agora eu entendi. Você não percebeu? Que quando ele falava com nós, a palavra dele ardia nos nossos corações. Oh, irmão, você hoje conhece quem é Deus. Hoje nós conhecemos quem é Jesus, porque ele se revelou e descobriu, abriu nossos olhos, e nós podemos ver o Salvador do mundo, nossa vida, o Salvador da igreja, o Salvador da vida. Amém. O que acontece, meus irmãos, a partir daí? A partir daí, meus irmãos, acontece que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo em nossa vida. Porque a palavra, irmãos, ela vem limpando. Você está sentado aí, irmão? Nós estamos aqui de pé. Essa palavra aqui, irmãos, ela é uma água purificadora. Pedro, meu irmão, quando viu Jesus lavando o pé dos discípulos ali, Pedro falou assim: não, como diz, não, eu já te conheço, Jesus, eu já sou, já sou até apóstolo, não precisa andar de lavar, não. Mas Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aí naquela hora Pedro falou assim: Jesus, se é dessa maneira, então lava não somente meus pés. Se é dessa maneira, então lava meus pés, lava meu corpo e lava minha cabeça também. Aí Jesus disse: Pedro, vós já está limpo pela palavra que recebeste. Graças a Deus, já está limpo. A palavra de Deus é uma água purificadora. Irmãos, a palavra de Deus disse, meu irmão, que uma vez um discípulo orou a Deus para aumentar a fé. Mas no outro capítulo está escrito que a fé, ela vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Irmão, você sabe que a fé pode ser destruída? O que o judeu disseram? Os romanos lá disseram a respeito de Paulo. Quando Paulo se converteu, ele era um homem, meu irmão, tão zeloso que no zelo de Paulo, ele começou a perseguir os cristãos. Irmãos, ele começou a perseguir os cristãos. Glórias a Deus. Até que um dia Jesus teve encontro com ele. Lá no caminho de Damasco,
quase que Jesus teve encontro com ele. Ali, meus irmãos, houve a conversão de Saulo. Glórias a Deus. Irmãos, só a luz de Jesus já bastou para ele perder a visão por 3 dias. Irmãos, a cidade santa, meu irmão, diz que não necessita de lâmpada, porque o cordeiro é o que brilha na cidade santa. Irmão, quem está na luz não percebe. Mas, irmão, na tua vida, no teu corpo, eu já vi essa luz, irmãos. Um dia eu estava aqui nesse bairro de Santo Eduardo, eu vi lá no centro da cidade um grande clarão que atingia pelo menos um pouco do céu. E ali, irmão, não era nada mais, nada menos do que uma pessoa, de um cristão que estava lá. Aí eu entendi que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Irmão, para quem está na terra, meu irmão, não consegue olhar para o rosto de uma pessoa cristã. Nem mesmo o povo, meus irmãos, israelita, quando estava lá no pé do monte onde Moisés subiu do monte, quando ele desceu do monte, ninguém conseguia olhar no rosto dele. Porque, meus irmãos, o rosto da pele do rosto de Moisés brilhava. Irmão, e esse brilho está em nossa vida. Porque o que brilha em nossa vida, meus irmãos, é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus. Então, irmãos, veja, meu irmão, que a palavra de Deus diz que Deus, Ele colocou, olha aí, irmão, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Agora veja bem o que está escrito embaixo. E tudo isto provém de Deus, não provém de nós, mas provém de Deus. Não foi nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Irmão, quando Jesus nos escolheu, Ele não olhou para nós, meus irmãos, da maneira que nós estávamos. Ou seja, nós éramos extraviados como ovelha que não tem pastor. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós fazíamos o que bem entendia, ninguém interferia em nossa vida, porque nós éramos livres. Olha como é que a Bíblia chama. Nós éramos livres da justiça. Então, livre da justiça, nós tomávamos bebida alcoólica, fazíamos o que bem achava. Mas hoje, irmão, não é assim mais. Olha aqui. Olha o que nós lemos agora há pouquinho aqui. Você lembra? Ó. E Ele morreu por todo, para que os que vivem não vivam mais para si. Uma vez que aceitemos Jesus, irmãos, nós não somos mais praticamente dono do nosso nariz, nós não. Nós não vivemos mais para si, nós vivemos para Deus, ou seja, nós não temos mais, nós não somos livres da justiça. Quando nós éramos livres da justiça, quando nós estávamos distante de Deus, hoje nós somos governados por Jesus. É por isso, irmão, que muitas vezes Deus te repreende, Deus corrige nós. Muitas vezes nós sentimos tristeza quando a gente pratica o erro. Por quê? Porque agora tem alguém que manda em nós. Alguém agora, meu irmão, é o dono da nossa vida. Ou seja, ainda que alguém chega no irmão e fala assim: você para mim não tem valor algum, você para mim não representa nada. Isso aí, meu irmão, é conversa de quem está morto no mundo. Porque a Bíblia prova para mim e para você que por tua alma, por tua vida, Jesus pagou mais alto preço, diz a palavra. Pagou mais alto preço, diz a palavra. E o mais alto
valor, não, precisam de ser algo de valor, algo de valor. Então, meu irmão, Jesus pegou nós, purificou nossa vida. Agora, meu irmão, nós não somos mais independentes para viver da maneira que quer, né? Até porque, meus irmãos, a Bíblia diz que agora já tudo se renovou em nossa vida. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E isso não provém de nós, mas sim, isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmão, dentro de você tem um selo. Tem um selo. Cada pessoa, irmão, isso aí eu conheço, irmão. É necessário a gente conhecer, porque a gente tem que ensinar o que prega. Tem que pregar o que vive. Ou seja, pregar o que conhece. É necessário, não é que nós somos mais do que ninguém, não, mas todas essas partes, Deus levou nós a conhecer. Para eu exercer um cargo aqui de cooperadora, para você, meu irmão, exercer aqui um ofício, todo mundo aqui tem ofício. Todo mundo aqui, meu irmão, tem alguma coisa de responsabilidade para com Deus. Porque, irmãos, para isso Deus nos nomeou para dar fruto. Tudo que dá fruto, meu irmão, tem uma responsabilidade. Porque se nós não desse fruto, nem aqui nós estávamos mais. Porque, irmão, não há motivo da pessoa falar assim: eu não posso fazer nada para Deus para dar fruto. Não há motivo. Porque Jesus disse que toda vara que está nele, esse dará muitos frutos, diz a palavra, dá muitos frutos. Você dá muito fruto. Irmão, a tua oração, irmão, você é um representante. Então, irmãos, veja que Jesus está chamando você de embaixador. Ele colocou em você, colocou em mim, colocou na irmã a palavra da reconciliação, e assim nós se tornou embaixador de Cristo. Você sabe que é embaixador, meu irmão? O embaixador é o maior representante de um governo. Vamos, se possível, aqui no Brasil nós temos embaixador em vários países, ele representa o governo lá. Assim também nós somos embaixador de Deus aqui na terra, irmãos. Nós representamos a Deus aqui na terra. Glórias a Deus. Então, de maneira que, glória a Deus, de maneira que, irmãos, que a função de Jesus, né, aqui na terra é esta. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele não imputou o nosso pecado, porque Jesus tomou sobre si o meu e o teu pecado. Glória a Deus. De maneira, meu irmão, que hoje nós temos vida porque Jesus morreu por nós. Se nós morrêssemos mortos, nós ficaríamos na perdição que nós estávamos. Mas alguém poderoso, ele bancou a nossa dívida, morreu por nós, mas ele teve muita força e ele ressuscitou no terceiro dia. Irmão, ele ressuscitou, ele transforma a vida da pessoa. Nós não vivemos mais para si, mas vivemos para Deus. Naturalmente, irmãos, a palavra nos liberta. A pessoa, meu irmão, que não aceita a palavra verdadeira, vamos dizer assim, meu irmão, ele ainda tem um pouco de deficiência, porque quando a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, a andar direito, é porque o caminho errado, meus irmãos, vai levar nós à perdição. Então veja bem, de sorte que somos embaixador da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que reconcilieis com Deus. A reconciliação. Lá no jardim do Éden, o ser humano perdeu o contato com Deus. Mas através de Jesus, Ele está nos reconciliando novamente.
seja, levando nós à presença do Pai para sermos aceitos por Ele. E assim, irmãos, essa missão Jesus assumiu, levou nós à presença de Deus, leva qualquer que seja na presença de Deus. Não há, meus irmãos, não há motivo de ninguém se perder, errar e morrer no pecado, porque nós temos um Salvador, que a Bíblia diz aqui, irmão, que Ele veio para reconciliar e não para imputar pecado. Ele não vem, meu irmão, perguntar o que você estava fazendo ou o que deixou de fazer. Ele chama, meu irmão, o cachaceiro, chama todas as pessoas de qualquer situação. Venha como está, porque depois de passar pela porta da salvação, você já não vai mais viver como você veio, porque as coisas velhas vai ser tiradas da tua vida e as coisas novas não vai tomar posição na nossa alma para a glória do Senhor. Ele não está imputando o pecado, mas Ele está querendo que nós pôr em nós a palavra da reconciliação. E você que está nos ouvindo aí pela internet, você está sabendo muito bem o que Deus está falando com você. Porque você começa a olhar pela sua situação. Não, o que eu já pratiquei na vida de errado, não tem mais jeito para mim. Para você nunca vai ter jeito. Mas Jesus te dá jeito na tua vida, Ele é a solução do teu problema. Jesus é que dá jeito nessa vida. Ele que dá jeito em nossa vida. E assim nós agradecemos nessa manhã maravilhosa. Glórias a Deus. Olha aí, meu irmãozinho, ainda fala mais, né? Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que reconcilieis com Deus. Não importa o que você praticou, Deus está dizendo, não vai imputar. Esse peso do pecado, essa culpa, essa condenação que você traz, esse remorso da tua vida, isso aí através de você encontrar com Jesus. Ele vai apoiar em você a palavra da reconciliação. E você vai ver que a tua alma vai novamente voltar a ter a comunhão com o nosso Deus maravilhoso. Senhor, irmão, nós temos na nossa vida a paz e a comunhão com Jesus, o resto se resolve. E toma posse dessa bênção dessa manhã. Para nós dar espaço para as irmãs orar com a revelação. Levanta aquela contribuição, meu irmão, tão maravilhosa dos irmãos, né? Os irmãos têm feito, meu irmão, que a igreja tem melhorado através da tua ajuda, né, irmãos? Que bênção, né? Nós temos aqui a igreja do centro da avenida, mas isso aqui, meu irmão, ficou um pouco mais caro do que tem baixo. Porque aonde tem mais conforto, então vai, como diz o caso, né? Tem mais despesa. Deus abençoe aqui, meus irmãos, os irmãos que estão contribuindo já desde a manhã, né? Desde a manhã, trazendo aqui também o nosso alimento para o necessitado. Irmãos, ó, vocês conhecem, irmão. Quem puder, irmão, faça um compromisso de uma aliança com Deus através de voto. O que é voto, irmão? Voto é principalmente para quem tem causas impossíveis. Por exemplo, assim, a minha causa impossível era, meu irmão, uma porta de emprego, porque ninguém mais apostava que Deus me dava emprego. O que eu fiz? Quando eu bati em todas as portas que ninguém abriu, eu falei assim, eu vou fazer um voto com Deus. Se Deus me der um emprego, o primeiro salário vai ser da obra dele.
E eu vou continuar trazendo o dízimo e as ofertas assim que Deus vai me abençoando. Irmão, a porta que o homem fechou, Deus foi lá e abriu, está aberta até hoje. Para a glória do Senhor. Graças a Deus. Eu estou aqui, mas eu acabei de chegar do serviço e já vim para cá. E graças a Deus por isso. Então, meu irmão, isso é pacto com Deus, é aliança com Deus. Né? Só que ele tem que cumprir, irmão. Se você prometeu, cumpra o que você falou com Deus. Tem pessoa que fala assim, eu já fiz voto com você, porque Deus sabia que ele ia ser fiel. Ele não ia cumprir com o voto. E Deus conhece o nosso coração, meu irmão. Se você faz de coração, com sinceridade, você faz um pacto com ele, mas ele cede a vitória. Irmãos, isso aí eu já vivi isso aí, meu irmão. Já vivi, né? Eu já vivi essa parte, eu já fiz pacto com Deus assim, onde eu acabar de fazer o voto e Deus falou assim, está assinado. Só que eu fui responsável, irmão, para cumprir o meu voto. Né? Então, irmão, levanta a sua oferta para nós fazer uma oração para Deus abençoar o teu salário, abençoar o teu pão com a água. Amém. Irmão, você que pode vir nessa manhã, está com as pernas boas, dá graças a Deus por isso. Você que está com a voz boa, você que está com saúde no corpo, vamos agradecer a Deus por isso. Levanta a sua oferta. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, meu Pai. Meu Deus, o Senhor é um Deus que opera o possível e o impossível. É o Senhor que faz, meu Pai querido, a obra, meu Pai, de renovação. É o Senhor, meu Pai querido, que nos confiou grande cargo de embaixador de Cristo. A Deus maravilhoso que colocou em nós a palavra na reconciliação. Receba, meu Pai, as ofertas do teu povo em nome de Jesus. Cristo, amém. Graças a Deus. Irmão, se alguém não tiver a moeda, você tem cartão, basta dar uma luz lá, tem uma maquininha ali, ó. Irmão João, Ela tem uma maquininha. me dê um pouquinho dessa Isso. família. Vamos abençoar as fazendas aqui. Glória a Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do seu divino amor, e converás no amor, bebês de gratidão, revela-nos, Senhor Jesus, ao nosso coração. Amém. Depois, daqui a pouco, fala para nós que vão passar lá na maquininha, tá bom? Isso. Irmãos, Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho vamos fazer a oração. Você vai também contribuir um pouquinho, né? Isso. Aí, irmão. Vamos fazer uma oração coletiva, irmão, para Deus abrir as portas da prosperidade para vocês. Irmão, se a igreja é próspera, se os irmãos é próspero, mas a obra de Deus também é próspera. Senhor Jesus, abençoa com prosperidade. Abençoa, meu Deus, a fonte de renda, meu Deus, Jesus. Ó Deus, as suas rendas desse povo, meu Pai. Que seja, meu Pai, multiplicado abundantemente com a graça e a bênção de nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Repreende o devorador. Diga assim, todo espírito devorador. Salva! Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. A nossa irmã, vamos já passar para a nossa irmã, vamos dar aquela palhinha para nós, se for possível, depois, se for possível, é com a minha. Vamos receber a nossa irmã, Cleide, vem minha irmã, Cleide, venha. Isso, venha minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Eu vou passar algumas revelações que o Senhor está mostrando. Glória a Deus. Eu não esperava por essa oportunidade de que só receber. Mas já que Deus preparou a oportunidade, vou fazer a obra do Pai, né? Porque Ele está aqui nesta manhã.
Glória a Deus, aonde nós estamos clamando pelo nome dele. Glória a Deus, e também ali adorando a Ele, ali Ele se faz presente. Então Ele está presente aqui neste lugar para nos dar aquilo que nós íamos buscar, aquilo que nós precisamos. Ele está aqui para Deus resolver o nosso problema. Deus, meu Pai, nessa hora gloriosa, nós estamos na Tua presença. Abençoa o Teu povo, Senhor. Dá graça à Tua igreja, meu Pai. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã. Para na frente de cada um, Senhor, da glória. Dá-nos aqui porque nós cremos nessa palavra. Nós cremos nesse poder. E nós andamos, Senhor, atrás, meu Pai, dessa grandeza do Senhor nas nossas vidas. E o Senhor tem, meu Deus, para nos abastecer, para nos ajudar, para nos guiar, para nos proteger. Protege o Teu povo, Senhor. Meu Deus, dá vitória para o Teu povo. Dá o grande livramento para o Teu povo. Cura a enfermidade do Teu povo. Resolve os problemas da família do Teu povo. Dando a vitória para a Tua igreja. Toma o Teu povo nas Tuas mãos. Meu Deus, o povo vai buscar, Senhor, aqui esse alimento espiritual. Está recebendo, meu Pai, aqui nesta manhã, Senhor. Porque o Senhor não despede ninguém de mão vazia. Mas o Senhor deixou todos, Senhor. E dá vitória para todos, meu Pai. Confirma a Tua vitória na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo está me revelando aqui nesta manhã. Uma pessoa no nosso meio, que essa pessoa está sentindo uma turbação muito grande na sua vida. É uma turbação que às vezes você fala, Senhor, me dá força. O Senhor fala que é uma fúria de Satanás lutando com você para roubar uma bênção sua. Mas nesta manhã, você mesmo. Pode glorificar o Senhor com as palmas. Que o Senhor está mostrando que através de palavra mal falada, às vezes você fica confusa e atribulada. Mas o Senhor fala que o Senhor, Ele vai te preparar no meio de toda a situação. Deus prepara nós, porque nós estamos vivendo, irmão, no meio de um mundo, no meio de uma grande guerra. Uma guerra muito perigosa. O Espírito Santo de Deus nos treva. Ele trabalha de todas as formas. E também, mas o Senhor, Ele esclarece tudo para nós. Ele dá posição para nós. Para que nós fiquemos firmes e tenhamos perseverança para esperar a promessa que Ele nos fez. E essa pessoa sempre está tendo isso com você. Mas é para o inimigo lutando para roubar a tua direção. Mas o Senhor, Ele quer te dar uma firmeza aqui nesta manhã. Que a bênção de Deus é a irmã Ana. Irmã Ana. Pode glorificar o Senhor. O Espírito Santo está me revelando aqui que tem uma pessoa aqui no nosso meio que o Senhor vai proteger uma pessoa da tua família através de você, da tua oração. Por isso que é bom nós amar o Senhor e colocar nossa vida ao Senhor. O Senhor realmente, meu Pai eterno. E eu vou me entregar minha vida nas tuas mãos. O Senhor vai dominar toda a minha situação. E o Senhor vai dominar a tua situação e a situação de alguém da tua família através da tua oração. Nossa irmã. Nossa irmã Helenice. Pode glorificar o Senhor. Ele vai visitar uma pessoa da família da tua irmã que não mora aqui em São Paulo, mora em outro estado. Através da tua oração, você vem aqui nesta manhã, o Senhor vai nesta hora visitar essa pessoa, nossa irmã. Pode glorificar o Senhor nessa hora. Tem uma pessoa no nosso meio, essa pessoa sente uma caloria muito grande na tua cabeça. E o Senhor vai te dar uma cura aqui nesta manhã. Uma caloria, você sente aquela caloria e aquela agonia na tua cabeça. Glória a Deus, a Márcia. Pode glorificar o Senhor nessa hora. Tem uma pessoa no nosso meio aqui que essa pessoa está
pedindo uma direção do Senhor para uma causa sua ser resolvida através da direção do Espírito Santo de Deus. Porque se Deus não dá direção para nós, as nossas causas não é resolvida, mas Deus dá direção para o seu povo. Por isso que você está aqui nesta manhã. A irmã Lúcia, é isso? Pode olhar para você, tem uma pessoa aqui no nosso meio que você não compreende o que você está passando. Você está passando assim um rebuliço, vale, e você não está compreendendo. O Senhor fala para você orar, entregar nas mãos do Senhor e confiar. E Deus, Ele age na hora e no momento certo. Levanta a tua mão. O pastor Dalvino. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, mas eu quero falar para os irmãos que amanhã, vou cobrar também, amanhã pela manhã, a partir das 9 horas até 11 horas, nós também temos um culto aqui. Nós estamos aqui nossa irmã Graça, que está aqui nos ajudando, e as irmãs sentirem de vir, a irmã Eliane, vem, irmã, nos ajudar aqui, tá bom? E amanhã pela manhã, que Deus tem bênção para nos dar também amanhã. Deus abençoe os irmãos, bota a palavra para você, Deus abençoe a oportunidade, e a história Irmãos, não deixa, meu irmão, não deixa. Irmãos, evangelizar. Diga aí comigo, irmão. Vamos repetir, fala assim comigo. Evangelizar não é opção. É um dever. É obrigação. Vendo? Por que Jesus impõe sobre nós esse dever? Porque uma palavra tua pode mudar uma vida. Um convite teu, meu irmão, pode salvar uma alma. Irmão, e Deus tem colocado aqui, olha o folheto aqui, irmão. Aqui tem mensagem aqui das costas. Se você quiser levar na sua igreja, garimbar o endereço da sua igreja, pode garimbar também. Aqui tem um convite da campanha, aqui tem, irmãos, o dia das concentrações. Irmão, se você deixar Deus te usar, parece que é nada, mas é uma semente que você está plantando. Bom? Não importa. A nossa missão é semear. É Deus que vai dar o crescimento. Bom? Põe pega aqui, irmão, no altar aqui. A nossa irmã Helenice, minha irmã, a nossa irmã que tem batalhado já desde o princípio lá dessa campanha, ela vai assumir também, irmãos, a parte da oração da divina revelação. Para a glória de Deus, recebe do Senhor com palma para Jesus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu sei que ia ficar só na irmã Kate, né? Estava ali quietinha, né? Estava tudo bom, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jesus é maravilhoso. Vamos fazer um minuto de oração, né? Glorioso Deus, maravilhoso. Até aqui, o Senhor Jesus. Até aqui, o Senhor falou conosco pela palavra. De todas as formas, nós ouvimos a tua voz hoje. E creio que o Senhor vai continuar falando conosco, Deus. Senhor, aprestar esse povo diante da tua face, diante da tua presença. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, meu Pai. O Senhor venha revelar o pouco foi escondido, dando a solução, Pai, dando a saída, a cura e abrindo as portas, Pai, em nome de Jesus, amém? Pode sentar a igreja do Senhor Jesus, na paz do Senhor Jesus. Tem uma pessoa que você tem assim uma fincada, assim, né? Uma fincada na nossa linguagem, né? É assim como se fosse uma ferroada em cima de um bico. E Deus está te curando de uma enfermidade. Cadê essa pessoa? Só dá um sinal com a mão. Às vezes você está assim, você recebe aquela, como se fosse uma agulha no bico. E Deus está repreendendo uma enfermidade no bico. Isso, irmão, você O Espírito
Espírito Santo de Deus, que não erra, não se engana, revela que uma irmã, Deus está te dando um grande livramento de uma paralisia na face, do lado esquerdo desta irmã. Isso, irmã, recebe o livramento. O Espírito Santo de Deus, que não erra, não se engana, revela que uma pessoa no nosso meio, diz o Senhor, que você está sentindo uma agonia muito grande à noite, quando você está dormindo. Vem aquela agonia, aquela angústia assim, você dorme, aquele sono assim, de repente você acorda com essa agonia. O Senhor está repreendendo uma crise muito forte de ansiedade nessa pessoa. Cadê essa pessoa? Recebe a bênção, irmão. O Espírito Santo de Deus, que não erra, não se engana, revela que uma pessoa no nosso meio, que você tem assim como se fosse um choque de um lado da sua cabeça. Você está assim, de repente, dá aquele choque assim. Não é uma coisa forte, é uma coisa pequena. Mas o Senhor também está repreendendo uma enfermidade muito grave na vida desta pessoa. Isso, irmã, recebe a bênção. Tem uma pessoa, diz o Espírito Santo de Deus, que você está com um propósito no seu coração em relação às coisas de Deus. E você está pedindo para que Deus venha falar com você, se você prossegue ou se você para. O Senhor diz que pode prosseguir, assim como Ele falou com Davi, né? Davi perguntou para o Senhor se ele subia, né? Para guerrear. Aí o Senhor disse para ele que podia subir, que o Senhor era com ele, né? Então, ele queria fazer o Senhor falar se ele podia ir, se ele não podia. E nós somos a mesma coisa, não devemos tomar nenhuma decisão sem antes perguntar para o Senhor se nós podemos ou não. E o Senhor fala para essa pessoa que pode prosseguir, porque Ele vai dar a vitória. Cadê essa pessoa? Está no nosso meio. Glória a Deus. Então a pessoa não levantou a mão, amém? Glória a Deus, nós não vamos prosseguir. Glória a Deus, por causa do horário também, vamos já retornar a palavra para o servo de Deus, amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Então vamos fazer um minuto de oração por todos nós. Senhor meu Deus, obrigado. Que é o Senhor que revelou cada um de nós nesse dia. Que é o Senhor que cumprir, Senhor, as tuas promessas. Meu Deus, nós retornamos a palavra do teu servo. Muito obrigado por esta oportunidade. Graças a Deus, glória a Jesus. Amém. Irmãos, a pessoa fala assim, não, fui lá, não fui revelado. Irmão, nessa manhã aqui, Deus passou aqui uma unção aqui. Porque o povo disseram assim, ó, aquele que antes destruía a nossa fé, agora está anunciando a palavra. Estava falando sobre o apóstolo Paulo. A nossa fé, irmãos, é como uma chama de fogo. Ela tem que aumentar e não diminuir. E aqui tem pessoa aqui, irmão, que Deus diz para vocês. Você está saindo ávido para guerrear. Porque Deus acrescentou a fé para irmão, o inimigo, irmãos, ele tenta. Você sabe que o animal caçador, ele não tem animal caçador, porque ele é traiçoeiro. Ele aproveita, meus irmãos, a hora da distração para ele dar o bote. Mas nessa manhã, Deus diz para essas pessoas, o laço quebrou e nós escapamos. Quanto vale, meus irmãos, é inestimável, meus irmãos, a riqueza de uma pessoa que sacrifica para estar na presença de Deus. Viu, meu irmão? Irmão, coisa tremenda, irmão, nessa manhã, Deus, para a glória de Deus. Vem à frente, irmão. Irmão, não rejeite de semear. Irmão, não custa nós pegar e dar uma palavra prometida na minha pessoa. Vem à frente, irmão. Vem à frente. Glória a Deus, podemos fazer a oração da família. Agora é a oração, eu vou para a tua casa, lá para os teus parentes de perto e de longe. Vamos
Vamos, irmãos, buscar as bênçãos, pedir as bênçãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Venha, meu irmão, receber, venha levar para a família as promessas de Deus. Glória a Deus. Quando Deus diz que Ele faz misericórdia até milhar de geração daquele que o busca, irmãos, é confirmação, irmãos, a confirmação das promessas de Deus. Os teus parentes, a tua casa, os teus irmãos, irmão, de perto e de longe, irmão, necessita dessa ajuda espiritual, que Deus vai entrar em ação para ajudar essas pessoas através do seu pedido de oração. As pessoas que não puderam estar presentes pessoalmente, mas foi representado nesta manhã, está sendo representado por fotografia, peça de roupa, documento, chave de imóvel, de automóvel. Irmãos, Deus é maravilhoso para te atender e cumprir com as promessas dele. Eu quero pedir para os irmãos e irmãos, aqui tem um caderno aqui, esse caderno aqui, vamos entrar e colocar as pessoas que você acabou do quilo para ajudar o necessitado. Põe o teu nome nesse caderno, para Deus, para dar em oração ao teu favor. Esse caderno aqui é para quem, irmãos, é para quem quer ter um compromisso de entrar no grupo de oração. Você não precisa orar o dia todo e nem uma hora direto, não. Se você orar, a qualquer hora, 1 minuto, 10 minutos, que você conseguir orar, dentro do grupo, você está fazendo parte de um plano de Deus, irmão, que nós estamos conectados com o Brasil todo e a parte do exterior também. Entra no grupo de oração, meu irmão, não demora, olha. É só você dar o nome para a nossa irmã Maria, ela vai anotar e você dá o seu telefone e você já está automaticamente no grupo de oração. E você vai acompanhar as atividades, você vai orar e vai receber oração dia e noite também para a glória de Deus. Oramos agora, meu irmão. Irmãos, invoca as promessas de Deus que Deus já fez. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor entregou da mão de Moisés a tábua da lei, aonde o Senhor mesmo escreveu, dizendo: eu farei misericórdia até milhar de geração daqueles que me amam e buscam em guarda a tua palavra. Senhor, eu creio, tenho certeza que a minha presença aqui, a minha geração já está recebendo a promessa em teu nome. Estenda a mão para cá agora. Senhor Jesus, aqui perante o teu altar, nós chamamos agora a oração de intercessão, da imposição de mãos, meu Pai. Ó Deus querido, em prol das almas, em prol da família, do teu povo, meu Pai, de fora, de longe, em prol da nossa casa, ó Deus, cuida doente, depois enfermo, quebra, meu Deus, os braços, as coisas foram maligno, ó Deus querido, na vitória, na parte material, espiritual, na área da saúde, do conhecimento, do saber, da vitória, da causa jurídica, abençoa os projetos, o nome, Deus, eu creio que o Senhor já está confirmando as promessas, ó Deus, das tuas misericórdias. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmão, vou dar um testemunho. O que é essa oração? Irmãos, eu fui convidado para ir aqui num certo lugar, e algumas pessoas também que estão aqui foi caminhar, não tenho certeza. E na hora que nós estávamos chegando lá no destino, Deus tocou no coração do meu irmão, bateu o joelho no chão e orar pela minha casa. Irmão, naquela hora, irmãos, o olho deu uma régua, o olho daquele grandão, e eu no Fusco. Irmão, ele
deu uma ré, meu irmão, queria passar em cima de mim, abiscaiar eu toda a minha família. Mas, quando Deus falou para o meu irmão, bate o joelho no chão, irmão, Deus deu escape e o laço O outro dia, eu estava assim, eu senti no coração de orar com a família, aqui em frente com o férias. Quando eu senti assim, eu bati o joelho no chão. Na mesma hora, chegou a notícia. Um grave acidente. O carro arrebentou, mas nenhum da família dele teve um arranhão. E nessa manhã aqui, meu irmão, Deus está mandando um livramento em todo o Brasil. Glória a Deus. Então agora, vamos fazer um apelo para o nosso ouvinte, e aqui entre nós também, os irmãos e as irmãs, não vai embora sem deixar o seu nome no grupo de oração, não vai embora sem levar um conflito de evangelização. Primeiro vamos orar, meu irmão, para a multiplicação do pão e a água dos irmãos que hoje trouxeram a campanha do quilo. O que você traz, meu irmão, já está juntando com os outros, não dá para suprir a necessidade de alguém que vai aparecer um dia necessitado, pode fazer um almoço, está faltando um pão lá, mas você não vai fazer a falta porque você trouxe hoje. Senhor, ensina eu vou falar. Senhor Jesus, das bênçãos do Senhor, 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 Pai, eu recebei, meus irmãos, multiplicando o pão e a água, meu Deus, de mais meu Pai querido, sem ser lugares que não aconteceram. Meu Senhor, meu Deus, Senhor, ó Pai querido, tem que ser o teu povo, Senhor, no nome de Jesus de Nazaré. Eu estava orando ali, meu Deus, falou assim, eu consigo dessas orações, ele multiplica de maneira que você não percebe. Assim como ele pegou 5 pãozinhos e multiplicou na oração, 5.000 se alimentou. Aquele pouquinho que tem a Deus vai fazer ele. Segunda cor para a glória do Senhor. Bom, irmãos e irmãs, fala assim de novo. Nós estamos tirando nosso meio que quiser aceitar Jesus, e agora? Faz a confissão de ouvinte, você que está nos ouvindo aí, aonde você estiver, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Aceite a Jesus nesta manhã para que você torne-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Levanta a mão e faz a oração da confissão. Senhor Jesus, nesta manhã eu recebo o Senhor como Salvador da minha alma. Põe em mim a palavra, o ministério da reconciliação. Eu creio que nessa oração todos os meus pecados são perdoados, porque Deus não imputa sobre nós, porque Deus é nosso pecado, mas Ele quer que nós reconciliemos. Eu aceito, Senhor, escreve meu nome no livro da vida e selo com teu sangue. Amém. O ouvinte que aceitou Jesus aqui, mas também vai ir ao nome. O ouvinte que aceitou Jesus na mídia, procura a igreja na sua cidade, no seu país. Facilmente você vai encontrar a Deus e amor. Se não achar, tem outra dezena para te receber. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos dar um som de glória agora, meu irmão. Glória a Deus. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus é algo que vem pra capacitar. Faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte. Quando clama qualquer coisa virada nas mãos de Deus. Uma escada prata viu, uma carrado viu, uma pedra fica bala, como feita terra bala, e as